Bom, bom dia. Nós vamos começar hoje um colóquio com o professor Fábio Durão, do Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp. Ele está ligado à área de teoria literária. Ele vai fazer uma conversa com o grupo de pesquisa Música Popular, História, Produção e Linguagens. Então, Fábio, muito obrigado por ter vindo. À vontade. Obrigado, eu que agradeço. Aí o convite, a possibilidade de falar aqui. Eu não vou fazer uma fala assim, não vou fazer nada de assim, palestra, nada. Pensei em fazer mais uma conversa sobre alguns pontos aqui. Eu acho que a ideia é que vocês poderiam fazer perguntas ou me interromper qualquer hora, levanta o braço que eu falo o que eu estou falando. Que acho que aí fica mais interessante, fica mais produtivo, né? Acho que dividir aqui três partes, não sei, acho que eu vou falar uns 40 minutos, 45 minutos. E aí depois a gente abre o debate, mas vocês podem me interromper também, não tem problema. Falar um pouquinho, pensei em falar um pouquinho sobre a relação entre teoria crítica e música popular, baseado muito na teoria do Adorno, né? Quer dizer, a teoria crítica, um dos, assim, vamos dizer, dos resultados da recepção, do sucesso da repetição da teoria crítica no Brasil, envolve um problema de uma certa homogeneização. Então a gente fala teoria crítica, o próprio número de vezes que a gente repete o termo e tal, dá a impressão que é uma coisa muito mais homogênea do que ela de fato é, né? Mesmo que a gente considere a teoria crítica num sentido assim, vamos dizer assim, mais estrito, o termo, claro, o termo é complicado. Nos Estados Unidos, teoria crítica é meio Deus do seu tempo, né? Então tem um livro que chama Critical Theory from Plato to Habermas. Então, desde Platão, quando a gente fala teoria crítica, está no meio de tudo, né? Então, esse uso é o uso americano que eu não tem nada a ver. E mesmo se você separar a última geração da teoria crítica, né, e dizer que a teoria crítica do Habermas e do Honneth não é exatamente mais teoria crítica no sentido estrito, né, que é uma posição que eu compartilho, que já é outra coisa. Mesmo a gente pensar na teoria crítica que vai mais ou menos aí até o Adorno e outras pessoas importantes que depois continuaram essa tradição, mesmo assim tem bastante diversidade, vários autores, e é sempre legal pensar isso, que a teoria crítica não é uma coisa homogênea, mas eu vou falar mais do ponto de vista da teoria estética do Adorno, né? Diria então que o ponto central dessa teoria estética do Adorno está ligado à ideia de produção. Quer dizer, o Adorno ele pensa os artefatos estéticos a partir daquilo que eles são como produtos, como artefatos, como coisas compostas e principalmente como coisas que são regidas por um princípio formal. A forma é aquilo que faz surgir, vamos dizer assim, o que permite o surgimento do espírito do que seria uma obra, né? Então, isso que pode parecer uma coisa... Bom, é claro que isso é uma coisa também que é um elo de ligação forte entre a teoria crítica do Adorno e tal, e uma teoria crítica brasileira, tipo Antônio Cândido e do Roberto Schwarz. Isso que pode parecer ser um truísmo, né? Essa ênfase no processo de produção ou vamos dizer assim, da constituição interna do objeto, não é exatamente uma coisa tão simples assim, ou tão tranquila, se a gente pensa
em outras posturas, em outras pegadas teóricas. Dentro da literatura a gente tem uma estética da recepção, também que é uma outra viagem. Ou se a gente pensar também no debate entre a escola de Frankfurt e os estudos culturais, por exemplo. Os estudos culturais vêm criticando a teoria crítica justamente a partir daquilo que eles acham que é um exagero, ou que não é, vamos dizer assim, não é uma pegada tão abrangente desse aspecto da produção. Um argumento que é repetido várias vezes, que a gente vê em diversos autores aí, como o Stuart Hall e outros, que é seria o fato de que, quer dizer, a crítica que eles fazem ao Adorno é dizer, olha, você coloca muita ênfase no processo de constituição interna do objeto, e você, com isso, você esquece o quanto os artefatos simbólicos se inserem dentro de um circuito comunicacional que outorga muito mais liberdade aos receptores do que a sua teoria diz. Então, um argumento também que vai ser várias vezes você encontra essa bibliografia sobre estudos culturais, ou seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista de estudos de caso, da aplicação disso, desse insight, a ideia de que os receptores eles podem desfuncionalizar as obras e convertê-las para fins próprios, né? Então, não sei, tem exemplos aí de um determinado grupo, não sei, vai lá no interior do México, que pega uma novela e aí desfuncionaliza aquela novela, utiliza aqueles signos, aquela coisa para uma finalidade própria e concebe a coisa de um jeito muito diferente daquilo que seria uma espécie de intenção, se pensar assim, uma intenção do cara que fez a novela. Mas isso tem vários contra-argumentos a essa posição dos estudos culturais. Quando eu for falar mais para frente, eu vou falar um pouquinho do Kemp, e aí eu posso voltar a tocar nisso, né? Bom, então, dado esse primado da produção, que tem, é claro, uma origem na filosofia, uma origem forte da relação da Adorno com Hegel e tal, quer dizer, uma ideia fundante nessa tradição dialética, a de que o trabalho, ou seja, a interação do homem com a natureza, é constitutiva para o homem. Quer dizer, não existiria uma espécie de... Não existe uma ideia de humanidade desvinculada de um processo produtivo. O processo produtivo, através do trabalho, isso é claro, uma ideia super forte na tradição marxista, né? Através do trabalho, o homem não só modifica a natureza, mas modifica a si próprio. E através da ideia de trabalho, o próprio homem se humaniza. É claro, mas isso ficaria completamente deturpado da sociedade capitalista, porque o trabalho é expropriado, essa coisa toda. Mas só para dizer, então, que a ideia de primado da produção, centrada no aspecto formativo do trabalho, tem uma origem filosófica. Do ponto de vista da estética, isso tem uma implicação, várias implicações. Eu queria, então, começar falando de um pressuposto fundamental para Adorno, que é a historicidade do material estético. Quer dizer, em qualquer momento da história da arte, ou da história da estética, vou tentar usar a palavra arte o menos que eu puder, depois eu vou dizer por quê. Então, do ponto de vista da história, um determinado autor, compositor, pintor, ele nunca vai... Aquilo que é o material com o qual ele trabalha, que é claro, apesar de ser um horizonte amplo, né,
vai ser sempre, vamos dizer assim, vai ser sempre limitado, quer dizer, num determinado momento histórico, não é tudo que está disponível para um autor se utilizar. Então, aquilo que vai ser utilizado como material de composição, ele já tem uma espécie de pré-formação histórica e social. Os próprios materiais, aquilo que vai, que o determinado, vamos dizer assim, compositor vai lidar, já está inserido dentro de um contexto histórico e social, que está ligado, aí já a pegada mais do Adorno, né? Que está ligado ao desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. Ou seja, então, não apenas aquilo, material à disposição do processo composicional, ele é historicamente pré-formado, como essa pré-formação histórica não é abstrata, não é, vamos dizer assim, formal no sentido fraco do termo, né? Não está ligado a uma espécie de natureza da mente humana, essa pegada mais, vamos dizer assim, kantiana, mas ele está, então, a própria disponibilidade dos materiais a serem trabalhados, ela mesma está ligada ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. Isso, então, já só com aquele o material que está à disposição. E o trabalho do autor, do compositor, ele também é visto do ponto de vista de uma... Já quiser, haveria uma espécie de paralelismo entre a técnica composicional e uma espécie de desenvolvimento da tecnologia. Não apenas o material ele é historicamente pré-formado, mas também aquilo que o compositor faz sobre esse material também tem que ser visto dentro do contexto mais amplo de emprego das forças, vamos dizer assim, o emprego de um trabalho que é socialmente dividido. Quer dizer, o autor, o compositor, aquilo que ele faz, é claro que é subjetivamente mediado, todo o aspecto da criatividade dele e tal, mas quando a coisa é bem sucedida, você consegue ver ali uma espécie de destilação de um trabalho social. Mas mais para frente talvez talvez fique mais claro. Isso quer dizer, então, tem dois conceitos importantes para lidar com a concepção adorniana ali de obra, né? Que são uma ideia de monadologia e de micrologia. Quer dizer, quando você pensa a obra de arte como uma mônada, isso significa que ela se subtrai a uma conexão direta com a sociedade, ou seja, que ela se instaura a partir de princípios que são autônomos e autárquicos, que ela, vamos dizer assim, que ela estabelece a gente pode chamar de um princípio de imanência, né? Que é o fato de que ela tem uma espécie de fidelidade aos seus próprios processos composicionais. Então, ao ter uma espécie de fidelidade nos seus próprios processos composicionais, a obra se afasta da sociedade.
E o interessante dessa lógica dialética é que, justamente por se afastar da sociedade, na medida em que ela erige regras próprias para si mesma, ela reproduz na sua interioridade uma dinâmica social. Tentar dizer de outra forma, uma fidelidade ao princípio formal da obra, a forma, poderia quase ser vista como uma espécie a forma um esqueleto, mas ela também é um muro. Né? Na medida em que você tem um princípio formal, vamos dizer, enfático, a obra está dizendo, não me interessa isso que está fora desse meu princípio formal. É claro que o Adorno ele já foi várias vezes criticado por ser um autor, vamos dizer assim, modernista, que essa concepção de obra como mônada, ela corresponderia a um ideal modernista de obra, e seria já assim diferente do que aconteceria numa espécie de uma arte pós-moderna. A gente pode voltar a isso, mas eu acho que é interessante pensar realmente nessa teoria como ligada a manifestações do modernismo, porque a teoria do Adorno, você pode dizer um montão de coisas, um montão de críticas que você pode fazer, mas tem vamos dizer assim, um mérito que eu acho que é inegável e que eu acho que é valioso, que é uma relação muito estreita entre a formulação teórica e a experiência estética. Que você percebe como que várias formulações, é claro, a obra principal que eu estou usando aqui é a teoria estética do Adorno, que você percebe que diversas formulações teóricas e tal, elas estão vindo da experiência de obras específicas, dentro das quais as obras do modernismo têm um papel fundamental. E eu digo isso porque, no caso da literatura, é muito fácil ver isso, a gente acompanhando assim, a história da literatura, e é claro, dá para fazer esse movimento também na música, né? A gente percebe como as obras elas vão ficando cada vez mais impacientes com aquilo que não faz parte delas. Ou seja, elas vão ficando cada vez mais intransigentes em relação à aplicação do que a gente pode chamar assim, de uma racionalidade estética. Ou seja, eu vou cada vez, quer dizer, os autores vão cada vez mais querendo que o resultado das suas obras, que aquilo que está presente nas obras, seja resultado dos princípios constitutivos das próprias obras. Uma espécie de revolta contra tudo aquilo que seria extrínseco, tudo aquilo que não derivaria do princípio autoconstitutivo das obras. Quer dizer, isso... e aí, quer dizer, com isso você tem... quer dizer, tudo aquilo que não passaria pelo crivo de uma racionalidade estética é desprezado. Então, a partir disso você tem, é claro, a crítica ao ornamento, como uma coisa que é desnecessária, que é uma coisa que não é... uma crítica interior às próprias obras, né? A qualquer ideia de um aspecto tradicional, de qualquer coisa que está na obra simplesmente porque está. Tudo que está na obra passa a ser uma espécie de derivação daquilo que a obra se coloca como princípio de formação. E no limite, isso vai contra a própria ideia de gênero. Você pode até pensar aqui, quer dizer, como os autores passam a se revoltar contra qualquer coisa que já seja predada. Então, a própria ideia de gênero
pode ser vista como algo que já é predado. E aí você tem esses grandes monumentos aí do modernismo, tipo, vou dar o exemplo do Joyce, do Ulisses, que é uma obra que eu conheço, que aí você fala assim, pô, não é mais exatamente um romance, né? Ulisses não é exatamente um romance, que você possa chamar assim, um romance realista, é diferente. Então, e é claro, com isso também tem uma grande valorização da ideia de obra. E é claro que também, o outro lado desse princípio vamos dizer assim, de racionalização dos meios estéticos é a recusa, quer dizer, se você tem uma recusa a qualquer aspecto que seja extrínseco, que não seja derivado do processo gerativo interno, formal da obra, você tem também uma recusa a se curvar a qualquer espécie de lei, que não seja a própria princípio formal. E com isso, você tem uma outra vertente, uma outra assim, perspectiva ou janela para lidar com a história da literatura, da arte, no modernismo, que é a recusa a seguir qualquer preceito moral e se curvar a qualquer preceito religioso. Então, essas obras, justamente porque elas estão querendo seguir a dinâmica própria delas, vão se recusar a que qualquer coisa seja imposta a elas. Então tem um aspecto meio heróico nisso, né? Você chega e fala, não, eu vou falar o palavrão que eu quiser, eu vou falar o palavrão que eu quiser, eu vou colocar a coisa escatológica que eu quiser, não porque a coisa escatológica vai simplesmente fazer um impacto, ou porque é uma coisa chamativa, mas porque está ligado ao princípio constitutivo da obra. Então você tem também esse processo também de separação da obra de tudo aquilo que é extrínseco, também tem um aspecto de uma crescente liberdade representacional. E é claro que se percebe também o quanto que essa tem uma dialética da liberdade, né? Que quanto mais existe a possibilidade de você expandir os horizontes da representação, né? Quanto mais você tem a disponibilidade de usar os materiais mais díspares, né? Ou, por exemplo, quanto menos você tem uma restrição a priori, né? Tanto mais fica difícil você construir uma obra a partir de si própria. Isso eu acho que na música também fica claro. Bom, então, só para falar um pouquinho desse princípio do aspecto monadológico. O outro aspecto, que é da micrologia, é o fato de que, dentro dessa perspectiva de obra, que, de novo, que acaba sendo uma espécie, tem um aspecto meio heróico, fica cada vez mais difícil de acontecer, né, por causa dessa liberdade, quer dizer, o fato de que você tinha antes elementos extrínsecos que ajudavam na composição, era por um lado você pode ver como um entrave, como uma restrição, mas por outro lado um negócio que ajudava muito na composição. Tinha um negócio que era meio dado, né? E justamente porque a ideia de ornamento, a ideia de algo supérfluo vai por água abaixo, qualquer aspecto da obra passa a ser significativo. O que significa que vai dar a estrutura do todo. Isso explica também porque essas grandes obras aí são imparafraseáveis. A paráfrase, você simplesmente tira um argumento, uma espécie de uma coisa maior, mas o que está de obra é que você qualquer ponto da obra, qualquer detalhe pode servir como uma espécie de centro que rearticula todo o resto. E o resultado disso, né, do ponto de vista da epistemologia, é que essas obras bem-sucedidas, elas
funcionam como uma espécie de veículo de conhecimento social. Então, justamente o resultado dessa dinâmica toda, né, dessa, vamos dizer assim, essa liberdade imaginativa, dessa dinâmica toda, é que você tem uma espécie de um acesso a um tipo de conhecimento. A versão mais forte disso é que você tem uma espécie, um acesso a um tipo de conhecimento que você não conseguiria obter de outra forma. E essa é a versão mais forte. Uma versão mais fraca é que você, através dessa imersão ou submersão, da imersão nas obras, você tem um conhecimento que, vamos dizer assim, vai corroborar um conhecimento sociológico, ou pelo menos vai materializar, vai dar corpo a um conhecimento sociológico que de outra forma seria muito abstrato. Então, tem pelo menos esses dois modelos. Um modelo mais legal é quando você tem certas coisas que é só a partir da imersão na estética que você consegue ter conhecimento social. Assim, no Brasil, assim, a gente tem a sorte de ter um exemplo assim, muito veemente disso, que é a obra a leitura do Roberto Schwartz, do Machado de Assis, que é o curso que eu estou dando no detalhe no almoço. E que é uma coisa que acontece, a leitura que o Roberto Schwartz faz do Memórias Próximas de Brás Cubas, né, naquele livro Mestre da Periferia do Capitalismo, mostrar exatamente como é que o princípio formal da posição do narrador ilumina uma posição de classe. E como é que aquela forma, aquele tipo de estruturação do narrador que mostra uma espécie de um arbítrio assim, absurdo entre duas versões ali do trato com as outras pessoas, né, que você pode usar com essa pessoa, esse narrador machadiano aí, ele lida com os outros, ora como dependentes, né, dentro de uma dinâmica do favor e tal, que envolve obrigações recíprocas, ora como um assalariado, numa relação na qual você não tem essa obrigatoriedade pessoal e tal. Bom, então quer dizer, o Schwartz faz, ele pega o aspecto formal, que é composto a partir dos detalhes, para construir essa teoria. Aí, bom, qual que é o efeito, quer dizer, em relação a isso, onde é que entra a música popular nisso tudo, né? Quer dizer, o Adorno tem vários textos aí de crítica à música popular, mas o interessante, um pequeno assim, comentário uma espécie de prefácio, é pensar como que no âmbito da música os nomes são estranhos. Na música os nomes são estranhos. Então você assim, por exemplo, eu gosto de música. Que tipo de música você gosta? Aí como é que eu vou falar que tipo de música você gosta? Eu gosto de música clássica. Mas música clássica não é um termo. Música clássica é um termo errado. Música clássica é um período específico ali na história da música. Então, você não gosta de Schubert, cara? Não gosto. Música clássica não funciona. Eu tenho um livrinho de fragmentos que está para sair. Tem vários fragmentos aí. Tem um que é sobre o termo clássico, né? O uso, pequena assim, análise do uso do termo clássico na cultura hoje, né? Não só na indústria cultural, mas na cultura como um todo. E se você pensar numa espécie de fenomenologia desse termo, do uso do termo clássico, é muito louco, porque
Clássico significa, essa leitura é clássica. Sei que esse é um clássico. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês acham que isso tem a ver, mas o que eu acho é que clássico significa aquilo no qual eu não vou entrar. Clássico significa aquilo que eu não vou submeter a uma espécie de investigação. Ou seja, clássico é aquele negócio que está ali, está lá. É clássico, pá. É um negócio distante, não é um negócio dentro do qual você mergulha. Então, assim, chamar de música clássica é estranho. Chamar de música erudita também é estranho, porque traz uma espécie de, vamos dizer assim, de ligação com a alta cultura, né, ou com uma escolarização e tal, que é um negócio que é muito recente, né? Sabe, o bar, a transmissão era familiar, né? Não tinha na escola. Não pode dizer que o bar era música erudito. Aí o pior ainda é música séria. Um montão de... Tem gêneros, tem o humoresque, é um gênero, né? O zombeteiro, o Shostakovich, tá cheio de piadinha na música. Não é música séria, né? Então não tem termo para chamar música. E a música popular também é um termo que é super complicado, porque a crítica do Adorno à música popular é de que ela não é popular, de que ela não tem nada de popular, porque ela se faz dentro de um processo de industrialização. É claro que isso aqui é tudo paráfrase que eu estou fazendo, mas estou colocando um enfado no meio, que eu já nem sei mais muito como. Você lê bastante tempo ao autor, uma hora você não lembra, não sabe mais o que é seu, o que é dele, que é legal. Né? Mas, assim, eu semiotizo um pouco assim, as explicações, mas eu acho que às vezes facilita. Quer dizer, você tem um processo de industrialização das mensagens. Quer dizer, aquilo a música popular não é popular porque ela acontece dentro de um processo de industrialização, e é claro, industrialização dentro do capitalismo. Nunca existiu indústria fora do capitalismo, né? Então, a industrialização da música significa a subsunção da música ao princípio de acumulação de capital. Fábio, mas poxa, mas o Beethoven também, o que Beethoven comia? Vivia do quê? Não dava os pastores, por exemplo. Não, sem dúvida, a comercialização da arte sempre existiu, né? A consolidação do conceito de arte vai junto do processo da sua mercadorização, mas o problema é o grau de inserção do objeto, da coisa, do artefato, numa dinâmica de industrialização. Uma coisa é você fazer uma obra com todas aquelas coisas que eu já falei antes e tal, e depois vender. Isso é uma coisa. E outra coisa é você já submeter o processo de industrialização já no próprio processo, já na industrialização, já no processo de composição. O que significa uma preocupação em agradar, uma preocupação, basicamente a preocupação de marketing daquilo que você está fazendo. Ou seja, a industrialização penetra em todos os âmbitos da existência do artefato. E eu pensei, estava fazendo isso aqui, eu pensei que alguém tinha que fazer um estudo sobre a filha da Xuxa. A filha da Xuxa, eu acho que é um exemplo perfeito. Ela, antes de nascer, ela já era, né? Já na hora que a Xuxa estava imaginando, alguém é um xuxólogo aí, não? Não. Alguém é um xuxólogo, não. Porque, né, assim, porque o Brasil, né, os estudos culturais não são muito desenvolvidos no Brasil ainda, né? Nos Estados Unidos, a Disney é uma sub-área importante, tem
Tem a barbilogia, né? Tem um estudo. Barbilogia. Uma vez, foi um pequeno caos aqui, eu estava fazendo doutorado, aí estava fazendo uma disciplina com o Michael Hart, a gente leu o Capital inteiro, e mas em determinado momento tinha um pessoal, tinha os marxistas lá, tinha os perdidos, tinha os marxistas mais assim, tradicionais, tinha o pessoal dos estudos culturais e tal, e aí depois eu teve um dia que estava tendo uma discussão, o pessoal dos estudos culturais lá falando, aí a discussão era para saber se os acessórios sadomasoquistas da Barbie, que parece que podia comprar, fazer os acessórios sadomasoquistas, sabe aqueles dildo, essas coisas assim, chicote, tá? Se os acessórios sadomasoquistas da Barbie, eles eram transgressores e colocavam risco ao capitalismo. Eu achei que eu estava no meio do de Bororó, né? Caramba, não estou entendendo. Sabe aquela sensação assim de que isso aqui é outro universo, não estou entendendo nada. Então, assim, nesse sentido eu sinto falta aqui de uma xuxologia, porque eu fico pensando, né, o âmbito é um caso interessante, porque já estou chutando porque realmente não sei, não tenho conhecimento técnico suficiente, mas só a guisa de o Lacan fala isso, né, quer dizer que a existência do filho já começa antes, né, do próprio, da concepção, né? Já começa no imaginário dos pais a respeito dos filhos. Então, a escolha do nome já tem um aspecto projetivo muito forte, né? E no caso da Xuxa, eu imagino que a filha dela já nasceu como um produto, já na hora que a Xuxa vou ter uma filha, né? Então acho que ela nem casou, né? Teve um cara que arrumou um cara para ter a filha e tal, né? Então, mas eu diria assim, é um causozinho aqui, mas não é uma digressão exatamente, porque seria uma espécie de um grau máximo de inserção de um material, no caso um ser humano, a uma dinâmica industrial. Porque aí é claro que... E é claro, essa dinâmica industrial também tem um aspecto, isso eu acho que não sei se o Adorno fala, mas tem um aspecto de criação de imagens, né? Uma relação muito forte entre a veiculação, a inserção dentro desse sistema de venda de mensagens e a criação de imagens. Bom, então, a crítica que o Adorno vai fazer à chamada música popular é que ela é feita a partir de princípios heterônomos de composição, que ao invés daquela lógica que eu estava falando, de uma espécie de entrega do autor ao princípio constitutivo da obra, você teria vamos dizer assim, regras pré-estabelecidas do que você pode fazer. No Ulisses do Joyce, eu acho uma coisa fantástica, uma das coisas mais legais do Ulisses do Joyce é você acompanhar como é que o Joyce, porque o romance, esse épico, foi escrito aí, foi primeiro publicado em forma serial e tal, e passou por várias revisões, até hoje isso é uma coisa mais interessante, isso é uma pequena parte, que não existe uma versão definitiva do Ulisses, tipo assim, o Joyce falou, essa versão aqui acabou, essa aqui, não existe, existe vários manuscritos, tem que ter uma edição que foi lançada em 86, mas como também você não tem versão definitiva boa parte da obra do Kafka, também não tem versão definitiva do Proust. Então, legal pensar isso também quando as pessoas criticam o modernismo, né, com a ideia sufocante de obra e tal, não sei o que lá. Tudo bem, tem um investimento muito grande na ideia de obra, mas tudo obra inacabada. Os cantos do Pound também, o Pound vence mais 10 anos, tinha que ter mais cantos. Então tem uma certa dificuldade essas grandes obras elas acabarem. Mas de qualquer forma, então no Ulisses você vê isso, uma coisa que é legal no Ulisses é você ver como é que o Joyce, ao invés de ter um princípio de composição dado, que uma espécie de um esqueleto que ele tenta preencher, ele vai escrevendo e você vai percebendo como que ele vai sacando para onde que a obra quer ir. Isso é muito legal. Você percebe que a genialidade dele não é menos de ter uma espécie de uma ideia, uma inspiração, coisa completamente romântica, né? Tem uma inspiração que leva à composição da obra, ele vai compondo a obra e ele vai percebendo a direção que a obra quer ir.
Então ele faz altas mudanças, ele vai fazendo, é uma obra cheia de transformações internas, ela parece que ela está indo de um jeito, mas percebe que aí acontece um negócio, ela toma outro rumo. Então também que é uma ideia legal, quer dizer, à medida que a pessoa vai fazendo a obra, ela vai tomando uma existência própria, de forma que o cara, em determinado momento, ele tem que sacar qual é a direção na qual a obra quer se mover e deixar de impor uma espécie de uma intenção anterior. Então, o oposto disso seria você já ter pré-moldados composicionais e você não ter também uma dinâmica de imersão na obra, uma dinâmica de tentar gerar uma coisa de também um aspecto assim, de superação. Quer dizer, tem outra classe também disso que eu estou falando, dessa condições de possibilidade aí, de surgimento da obra, que é o fato de que justamente o fato dessas obras, por serem tão autárquicas, tão regidas por princípios próprios de composição, elas odeiam umas às outras. Né? Então, assim, e também odeiam os críticos, né? Mas elas não, assim, por isso que o termo também de intertextualidade é tão complicado. E as grandes obras se odeiam e se você coloca uma obra perto da outra, elas brigam. E aí, uma vez só para dar um exemplo, eu estava dando um curso que era Ulisses e outros romances. A gente deu uma primeira parte, a gente discutiu Ulisses, e depois a gente foi discutir Rumo ao Farol, da Virginia Woolf, né? E aí a Virginia Woolf, ela tem uma coisa, uma teoria, uma prática assim, narrativa, que é de momentos intensificados de ser. Tem todo um ceticismo assim, muito forte, que leva, em determinados momentos, uma espécie de umas epifanias, umas coisas assim, de uns momentos no qual o personagem devido às circunstâncias específicas do romance, então adquire vamos dizer assim, uma plenitude de ser, isso se manifesta na língua e tudo mais. Aí eu estou falando isso para o aluno, isso aqui para a turma, aí o aluno fala, professor, mas isso aí é só um estilo, porque no Joyce a gente estava vendo uma espécie, uma disponibilidade enorme dos estilos. O Joyce ele percebe isso também, é uma coisa que eu tenho certeza que ele não tinha quando estava no começo escrevendo o Ulisses. De repente ele começa a perceber que os diversos estilos representacionais são isso, estilos. Então ele desgruda o emprego do estilo de uma espécie de um conteúdo do estilo. Então os estilos passam a ser, na medida que eles se descolam, eles se tornam materiais composicionais. Aí a gente acabou de ver isso numa aula, aí eu estou falando lá da plenitude de ser da Virginia Woolf, eu não falo assim, professor, mas isso é só mais um estilo. Eu falei, pô, brilhante, claro, óbvio. Né? Quem mandou você colocar uma obra do lado da outra, né? Aí o Joyce detonou, coitado da Virginia Woolf. Bom, então, tudo isso para dizer, então, que o problema inicial, com aquilo que é chamado de música popular, depois a gente discute nesse tipo, tem a ver com a existência de princípios heterônomos de composição e muitas vezes também existentes com o argumento ou desculpa de que aquelas músicas elas estão de acordo com o gosto do público. Né? E é claro que, não sei se vocês já estão familiarizados com esse argumento e tal, é claro que esse gosto ele é ele mesmo manufaturado. Um outro fragmento que eu escrevi nesse livrinho tem a ver com também o uso da palavra sucesso, né? Música de sucesso. Sucesso deveria designar esse artefato, esse objeto, essa coisa aqui, essa música, foi ouvido por muitas pessoas e foi aprovado, as pessoas gostaram, então fez sucesso. Isso que
uma espécie da ideologia do sucesso. Faltou o som. Faltou uma luz assim pra... Horrível isso, né? Ou então o rapé, né? Se o rapé não mas na realidade, a ideologia do sucesso, olha, muita gente ouviu isso aqui, muita gente gostou, então isso aqui é legal. Isso é ideologia. A realidade do uso do termo sucesso é o seguinte, olha, a gente vai repetir isso aqui ad nauseam, até vocês não aguentarem mais. Isso aqui vai se tornar um veículo de sociabilidade. Vai ser tão repetido que as pessoas vão usar isso para interagir umas entre as outras. Se você quer ainda fazer parte da sociedade e sociabilizar com as pessoas, é bom você gostar disso. O sucesso, a ideologia do sucesso é uma coisa democrática, a realidade do uso do termo sucesso é uma coisa ameaçadora. Se você quiser fazer parte do grupo, você vai ter que gostar disso daqui. Vai ter que se forçar a gostar disso daqui. Aquilo que existiria, então, de popular na música popular, então, estou falando aqui de um princípio de composição, né? Quer dizer, eu adoro toda uma ênfase a partir disso, né? Essa coisa de complexidade composicional. Aí eu diria o seguinte, que aquilo que existe de popular, o popular da música popular, refere-se a uma outra coisa, a uma outra viagem, que não é a questão da complexidade composicional, não é a questão dessa dinâmica que eu descrevi no começo, mas o fato de que ela se refere a uma interação intersubjetiva. Quer dizer, que a música popular, ela estaria menos ligada a uma relação entre sujeito e objeto, no qual o sujeito se constitui a partir da relação com o objeto, quer dizer, na qual, na relação estética, né, ocorre uma inversão que é interessante, que o sujeito, na medida em que ele segue a disciplina formal da obra, ele tem primeiro que realizar um trabalho, tem toda uma dinâmica do trabalho que é interessante, porque isso é uma das coisas que são uma espécie de um ganho da arte, que é dissociar a ideia de trabalho e sofrimento. A representação social do trabalho é ligada à ideia de sofrimento, e na experiência estética, principalmente dessas grandes obras aí e tal, eu sempre falo isso aí, Ulisses, primeiro você estuda, depois você lê. Você é muito... A construção da imediaticidade dessas obras difíceis, tipo Ulisses, ela se faz depois que você já estudou. Não tem essa representação. Primeiro você vai ler o romance, você vai estudar, tem vários guias, vários assim, aparatos de concordância, aparatos de... Primeiro você estuda, você saca aquilo, e aí na segunda leitura, que você já tem aquilo na cabeça, que você pode entrar na rede, e que aí você vai vir todas as associações, todas as coisas. Então tem uma representação, um trabalho que está desvinculada da ideia de sofrimento. Porque é um trabalho que você faz para você, e é um trabalho, quer dizer, é um trabalho que você faz para você, que não é expropriado e que não tem finalidade. Mas de qualquer forma, você se submete a uma dinâmica, a uma espécie de princípio organizacional. Então, a obra tem uma disciplina a qual você tem que se submeter, e aí acontece uma inversão, que é a obra que passa a ser o sujeito, e você, ao reproduzi-la na sua cabeça, você é uma espécie de objeto. Então tem uma relação interessante de sujeito e objeto nessa experiência estética. Então, o que eu estou aqui aqui eu estou meio separando mais do autor, já meio chutologia, né? Aqui. Então, o que haveria na música popular seria menos uma dinâmica, essa dinâmica sujeito-objeto, essa inversão de papéis, esse conceito, todo esse aparato, essa estética, e mais uma dinâmica intersubjetiva.
E aí eu acho que é a partir de um foco nessa dinâmica intersubjetiva que dá para a gente pensar aquilo que existe de mais nefasto e de mais cativante na música popular. O mais nefasto, quer dizer, essa interação intersubjetiva, ela se faz a partir de uma ideia de proximidade. Daí você dizer que é muito difícil música popular não ser lírica nesse sentido, né, de não criar essa ideia de proximidade, quer dizer, o desenvolvimento dos meios técnicos de reprodução permitiu que você cantasse sussurrando, né? Que você cantasse, quer dizer, se você for pensar no desenvolvimento do canto lírico, né? A ideia central, quer dizer, a ideia central do canto lírico é você usar a caixa torácica, né, o pulmão, como instrumento. O que você tem ali? Você tem que fazer do corpo humano um instrumento para que ele possa rivalizar com os outros instrumentos. Né? Então, para você botar um cara, né, cantar com uma orquestra, até nem que seja uma coisa pequena, você tem que transformar a sua caixa. Literalmente você vira um instrumento. Que tem assim, hoje, né, essa ideia, no ambiente que a gente está completamente vamos dizer assim, computadorizado e tal, é legal, né? Você pensar, você não pensa muito no corpo. O corpo vira uma espécie. Literalmente, o corpo é um instrumento. E aí o desenvolvimento das técnicas de reprodução, a amplificação, o desenvolvimento da amplificação do som, nesse sentido, gerou até um aspecto libertário disso, né? Adorno critica, muita gente critica a coisa da amplificação, mas tem um aspecto de uma libertário na medida que você pode fazer qualquer ato de fala, uma elocução assim, abaixa a voz, você transforma aquilo, e você não precisa mais lutar contra a natureza para fazer. Quer dizer, nesse gesto de você transformar o corpo em instrumento, tem um embate com a natureza, né? Você lutando com a natureza do corpo. Um outro avanço tecnológico que acho que já permitiu também mais um passo aí de libertação por, exemplo, o cantor, em alguns casos, não precisa nem cantar afinado e tem um programa que afina. Então a busca desse timbre, esteticamente falando, também já é isso. Né? Beleza, então isso se encaixa exatamente, se encaixa bem com o que eu ia falar. Então, se o que caracteriza a música popular é esse processo de intersubjetividade, o que há de mais nefasto nela é a intrusão de meios técnicos industriais nesse vínculo intersubjetivo. Quer dizer, qualquer meio técnico, qualquer processo de industrialização, isso né, tá no Marx, né? O capital fixo, ele é trabalho acumulado, trabalho social acumulado. Então, quando você insere nessa relação interpessoal da música um aspecto, esse aparato industrial, você está inserindo dentro aqui, né, como se estivesse entre eu e o Zan aqui, de repente aparecesse, que filme de ficção científica assim, aparecesse toda uma sociedade, uma cidade aqui no meio, assim, né? Você inserir dentro a sociedade, quase a sociedade como um todo, um aspecto social alucinado, que está, deixa eu tentar explicar isso melhor, que está embrenhado, implicado, assim, quer dizer, qualquer uso técnico, ele traz consigo a sociedade. Vou dar um exemplo que é perfeito, assim, que eu guardei aqui, que é tipo assim, a cereja do bolo, que é qualquer música que você ouve no rádio, o cara falando eu te amo. Quando o cara fala eu te amo, tem que pensar nesse ato de fala. Quando o cara fala eu te amo,
Ele está querendo dizer, eu fulano de tal, um cara que estou cantando, mesmo que você possa chegar e dizer, não é o cara, não é o, sei lá, diz aí o nome de não é o Chitãozinho, não é o Chitãozinho pessoa que está falando eu te amo para Cláudia Maria, Chitãozinho. Não é, digamos assim, um personagem. Né? Não tem problema de fazer essa diferenciação, embora ela seja forçada, porque o Chitãozinho Chororó, você vai comprar a revista cara, está lá o Chitãozinho Chororó como o Chitãozinho Chororó. Não tem dissociação, né? Essa dissociação não é empiricamente verificável, mas você pode argumentar. Mas mesmo assim, mesmo se você separar uma espécie de ideia de um autor empírico, de um autor implícito, a estética da recepção faz essa diferenciação entre autor empírico e autor implícito. Né? Mesmo se fizer isso daí, o cara está falando, eu, como pessoa singular, amo, e aí tem todo o peso do verbo amar, a ideia a história, né, do amor na formação assim, da cultura ocidental, o amor como aquilo que é assim, o maior agente do processo de subjetivação. Vai ver lá o Romeu e Julieta, vai ver todo o romantismo. Quer dizer, o amor é aquilo que faz com que eu possa perceber que eu sou realmente eu. E o amor é um veículo daquilo que vai destruir as hierarquias sociais, os aspectos pré-estabelecidos, porque eu escolhi essa pessoa, então, independente, quer dizer, e é uma escolha irracional, uma escolha ligada aqui a uma espécie de interioridade minha, e não importa se ela é mais rica, mais pobre, preta ou branca, então tem uma relação muito próxima entre amor, emergência da subjetividade e dissolução de traços convencionais, tradicionais, pré-estabelecidos. Quer dizer, eu, sujeito individual, amo você que está me ouvindo. Quer dizer, esse como ato de fala, é difícil você imaginar um ato de fala mais singularizador. E, no entanto, é um cara, deixa de lado que o cara já é uma produção, que tem o agente de marketing dele que falou qual roupa que ele tinha que vestir, deixa tudo de lado, é um cara falando isso no microfone, que passa e que é ouvido, esse ato de fala, eu te amo, é ouvido por milhões de pessoas. E cada pessoa toma esse ato de fala como se direciona a ela. E assim, vamos dizer, obliterando o fato de que existem todas essas outros milhões de pessoas que estão ouvindo a mesma coisa e que estão sentindo a mesma sensação. Quer dizer, é difícil imaginar algo mais falso, do ponto de vista de denunciação. Eu queria perguntar se, por exemplo, além dessa visão do meio técnico, assim, mas também relacionado a isso, tem a questão da perda do estranhamento, né? Dessa obra, porque já que ela é intersubjetiva, não vai causar estranhamento no ouvinte. Sim. Isso também está... Também tem uma... também isso, a falta de estranhamento está ligada ao enfraquecimento dessa relação sujeito-objeto e ao fortalecimento dessa relação sujeito-sujeito. Né? É isso mesmo. Quer dizer, então é difícil você imaginar alguma coisa mais falsa do que esse ato de fala, eu te amo. E, no entanto, aí vem a terceira parte que já estou acabando, né? Eu acho que o que o Adorno faz, ele simplesmente não se volta para esse aspecto intersubjetivo. Ele foi criticado, ele não lida com um aspecto mais antropológico da vida social, a coisa do dia a dia, então essa não é a viagem dele.
mesmo quer dizer, na mídia moral é outra coisa. Mas eu acho que esse aspecto da proximidade, do sujeito, da música popular, é algo que dá para pensar. Não só, é claro, sobre o aspecto da sua falsidade, mas daquilo que pode conter como promessa ou como caráter utópico. E aí eu acho que isso seria uma espécie de uma pegada, uma possibilidade, um viés para lidar justamente com essa teoria crítica brasileira do Antônio Cândido Paz, a partir da famosa teoria dele do favor, né? Ele diz que o favor, quer dizer, na ausência de você tem um Brasil do século XIX, escravidão, né? Ausência de um mercado de trabalho, ausência, quer dizer, um trabalho assalariado muito incipiente, e aí a vida dos homens brancos, homens e mulheres, né, dos brancos pobres, regida sob uma dinâmica do favor, né? Quer dizer, você como pessoa branca pobre, você não tem propriedade, então você depende do seu próprio trabalho. E, no entanto, você não tem mercado de trabalho disponível e você também não vai... Você vai fazer tudo o que você puder para se diferenciar do escravo. Você não toma algum... Né? E trabalho manual é coisa de escravo. Então, o que você vai fazer é você vai se ligar a alguma pessoa de propriedade, aí vai prestar serviços, ele vai ter aquela coisa uma troca de favores. E esse aspecto da teoria do Schwartz e tal tem um caráter muito mais interpessoal do que o desenvolvimento do capitalismo na Europa, nos Estados Unidos. Quer dizer, o que o Schwartz fala, então, é que o favor é uma quase mediação universal. Para o Marx, a definição do dinheiro é mediação universal. Então, nos lugares nos quais o capitalismo já estava ali avançado, o dinheiro fazia essa mediação, você tinha essas relações aí capitalistas já estabelecidas, trabalho assalariado, que implica, claro, impessoalidade. A pessoa que trabalha de forma assalariada para você, você paga pela obra, você é dona do corpo dela para fazer uma tarefa específica dentro de um tempo determinado. Então, uma hipótese seria a de que o processo de constituição do Brasil, justamente por não ser tão inserido nesse aspecto universalista da forma mercadoria e do capitalismo, ele permitiria uma relação pessoal, né? É claro, tem a ver também com a ideia do homem cordial, Sérgio Buarque de Holanda, toda uma teoria de discussão do Brasil, que, dentro do qual a relação com a música popular poderia ser um pouco diferente. Pelo menos no século XIX, né? Aí para o século XX já a coisa fica mais complicada. Outra via de acesso também seria a relação essa maior porosidade entre a cultura erudita e a cultura popular, embora eu tenha um pouquinho de problema com esse argumento, porque esse argumento ele o Wisnik fala disso, tá? Ele é um argumento que tem um aspecto positivo, que é a porosidade, a maior circulação entre uma esfera erudita e popular, mas tem um aspecto negativo, porque ele só existe a partir
precariedade da esfera chamada de erudita. Bom, então isso é uma... Né, diante disso, daquilo que existe na música clássica, uma hipótese seria que no Brasil ainda haveria vestígios de um comunitarismo, assim, coisas que poderiam ser explorados. Bom, é claro, depois, é claro também, a gente tem uma música popular mais de experimentação, né, como, sei lá, o Arrigo Barnabé, que trabalha justamente nessa interseção aí, nessa circulação entre a esfera erudita e popular. Eu escrevi um texto com o Adriano sobre o Clara Crocodilo. Se eu não me engano, a hipótese que a gente defende lá é a gente faz uma leitura do Acapulco Drive-In, né, e se eu não me engano, a hipótese que a gente defende é a de que tem dois jeitos de você ouvir a música. Você pode ouvir a canção de um jeito em que o trabalho com dodecafonismo e tal fica mais acentuado, mas aí você tem que obscurecer o lado da batida, ou você pode ouvir mais focando na questão da batida e do ritmo, e aí o aspecto mais vanguardista fica mais subordinado. Acho que é isso. Também um outro aspecto também, vamos dizer assim, que eu estava pensando, tudo isso aqui é tudo meio ad hoc, né? Estou pensando aqui para falar aqui, né? Que é o fato de que a crítica, quer dizer, que existe a possibilidade de dentro da música popular, fazer uma crítica a essa proximidade, esse aspecto intersubjetivo que eu estou dizendo aqui que seria praticamente constitutivo da música popular, que acaba voltando mais para o aspecto de performance. Ou seja, deixa eu tentar formular mais claramente essa hipótese aqui, que se a música popular ela se constitui a partir dessa ênfase na intersubjetividade, né, uma forma de você criticar isso é fazendo isso e isso virar isso seria um aspecto assim, lírico, né? Eu te amo, né? Fazer isso se tornar mudar do lírico para o dramático, trazer para si um aspecto teatral disso, né? Transformar isso em performance, né? Claro, já foi feito e tal. E uma outra saída também é a questão da autoironia. Que aí eu posso falar rapidinho do Kemp, que eu falei que ia falar no começo, né? Que é... Não sei se vocês estão familiarizados com a teoria Kemp, né? Que é... O Kemp é uma espécie... É um bom gosto sobre mau gosto. Então, vamos dizer assim, diante de uma avalanche de eu te amos, né? Diante da avalanche da standardização, da mercadorização, de tudo, dessa homogeneização, você pega aquilo que é o pior e você goza com aquilo, né? Justamente como sendo um exemplo de possibilidade de disfuncionalização da cultura. Um exemplo que eu tive um aluno que fez um mestrado sobre isso. No caso brasileiro, isso é mais violento, né? Seria como se você fosse pro show do Vando para curtir ali a breguice do Vando. O Vando falando, eu te amo, né? Eu quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher, né? Então, você não vai imaginar, né? Pode ser um cara, não precisa ser moça, né? Mas o cara não vai imaginar que ele é uma mulher que está no colo. Não é a referencialidade
daquilo que está sendo descrito. É o cara olhando para si próprio, vendo aquilo. E pensando, nossa, olha só que viagem que é isso aqui. Que troço brega, pavoroso, né, machismo. É o máximo, né, do machismo, do brega. Né? Então, nos Estados Unidos e tal, o que é, não é tão vamos dizer assim, violento que o brega. Quer dizer, essa experiência é uma experiência de você ir no show do Vando para ver as moças jogando. Morreu o Vando, Morreu. nem dá mais, né? Não dá mais. Mas o cara que ia no show do Vando para ver as mulheres jogando na calcinha e tal, para curtir isso, a perfeição formal, né? Dessa imagem, né? Dessa coisa do brega, é uma coisa absolutamente elitista, né? Absolutamente, tem um aspecto meio terrível, porque fica uma distinção de classe muito grande, as empregadas domésticas ali, ou sei lá quem, as mulheres, o cara lá. Então, mas é também uma possibilidade, quer dizer, a autoironia também é para mim é uma coisa complexa e eu tenho ter minhas dúvidas. Mas bom, isso aí foi só que eu tinha. Falei para ter mais do que. Você sabe por que a psicanalista é a melhor pessoa para casar com o professor? Ou o contrário, pode ser, né? Eu sou machista, né? Pode ser ou o psicanalista para casar com a professora? Porque o professor fala o dia inteiro, quer chegar em casa e ficar quieto. A psicanalista ouve o dia inteiro, quer chegar em casa e quer falar. Eu falei demais aqui já, então. Mas é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado.